Hoje vamos analisar ações da Eletrobras, código do ativo ELET6. Vamos aqui à estratégia Vasco Freeway, que está recomendando o melhor momento para se fazer uma venda de put, uma venda de opção de venda. Essa modalidade você deve utilizar quando pretende comprar ações de uma determinada empresa, mas não quer pagar o preço da cotação de mercado neste momento. Quer comprar um pouco mais barato, tá certo? Ou 5% ou 10%. A Eletrobras praticamente tem dois tipos de ações. A ELET6, que são as preferenciais, e aqui um pouco mais abaixo nós temos a ELET3. A ELET3 são as ações ordinárias. As ordinárias, elas têm uma liquidez maior no mercado à vista, porém ela tem uma liquidez menor com os derivativos. A ELET6, ela tem uma liquidez menor no mercado à vista, em volumes de negócio, mas tem uma liquidez bem maior nos derivativos. E nós vamos buscar agora os derivativos. E as preferenciais também, normalmente, têm uma preferência na hora de distribuir os proveitos. Por exemplo, a ELET3, ela tem aqui um dividend yield de 3,4%. E a ELET3 tem um dividend yield de 1,7%. Então vejam que há uma diferença ali, tá certo? Mas ambas as ações fazem, porque na realidade isso que eu vou falar agora é sobre a empresa, elas são uma empresa de nível 1 junto à B3. Nível 1 significa que a empresa tem uma obrigação de manter no mínimo 25% da quantidade de ações em circulação na Bolsa de Valores, tá certo? Ou então manter como uma segunda alternativa 15%, desde que movimente 5 milhões, 25 milhões em média dos últimos 12 meses, média diária, 25 milhões de reais por dia, numa média diária de 12 meses, tá certo? Então eu acredito que nós estamos aqui com uns 25%, porque a ELET3 movimenta em média um pouco menos, se nós formos aqui à esquerda um pouquinho, olha, ela está movimentando agora 63 milhões, tá certo? Então pode ser que esteja também dentro dos 15%. A ELET3 tem um volume de cento e poucos milhões. Vamos ver aqui só neste alinhamento. Ela tem aqui praticamente 303 milhões neste momento, tá certo? Ou seja, enquanto ela tem uma liquidez em volume de negócios maior do que a ELET3, os dividendos da ELET3 são maiores, e eu já fiz até uma análise, constantemente tenho feito isso, ela tem realmente uma liquidez bem maior para se operar derivativo das opções. Tem uma premiação melhor também, tá certo? Então é isso que nós estamos buscando. Porque a minha estratégia, para quem já conhece como eu opero, a minha estratégia é comprar ações quando elas estão baratas, abaixo da média de 72 períodos, abaixo da primeira ou segunda bandas de Bollinger, tá certo? E depois vender quando elas estão caras. É uma operação basicamente de swing trade. Só que na realidade eu não compro, não gosto de comprar ações a mercado, tá certo? E eu gosto de comprar através de vendas de put, porque eu tenho praticamente uma estratégia que eu divido o meu patrimônio em dois blocos, tá certo? 50% do meu patrimônio eu mantenho em ativos e 50% uma reserva de liquidez para comprar as ações sempre nas melhores oportunidades. E eu sempre procuro, com essa venda de put, sempre estar valorizando ali, remunerando o meu capital de uma forma ali sintética, tá certo? Os prêmios aqui das vendas de put. Se for exercido, eu fico feliz. Se não for exercício, eu também fico feliz. E vou mostrar na prática como vocês devem fazer essa opção. A venda de put significa vender uma obrigação de comprar ações a um preço pré-determinado em uma data futura, tá certo? Eu não ensino nada com relação à especulação com opções. Eu uso vendas de put para comprar ações baratas e vendo calls para vender as ações mais caras. Então, vendas de put para comprar e vendas de call para vender as ações mais caras do que está a cotação, e na venda de put mais barato do que está a cotação. Eu vou lhe explicar e mostrar na prática, na plataforma Profit Pro, como você escolhe as opções, como você faz exatamente na íntegra esta opção, tá certo? Então fique até o final deste vídeo, me acompanhe que você
se ainda não tem familiaridade, em cada vídeo, em cada ativo, tem sempre uma particularidade, tem sempre uma variação entre um vídeo e outro, né? Então, aparentemente, fazer uma operação de opções parece sempre as mesmas coisas, né? Comprar barato, vender caro, vender com call, parece ser, mas não. Tem algumas particularidades que o movimento gráfico de cada ação, o ciclo de alta e de baixa de cada ação é diferente. E às vezes se tem que usar estratégias diferentes para realmente ter aí os melhores resultados, tá certo? Vamos então fazer a nossa leitura aqui sobre a ELET3, como nosso costume. O preço médio anual dos últimos... O preço médio exponencial dos últimos 72 períodos, que são 3 meses e meio, está em R$ 48,29. A cotação nesse momento da Eletrobras está em 45,59, em uma baixa de 3,37%, tá certo? Nos últimos 12 meses, a Eletrobras está demonstrando aqui, apresentando uma alta de 37,7%, e nos últimos 6 meses está apresentando uma alta de 9,3%, e nos últimos 3 meses, demonstrando aí um ciclo de baixa de 4,9%, tá certo? Mas quando os últimos 12 meses, os últimos 6 meses estão mostrando alta, é porque ela está numa tendência de alta. E quando está aqui demonstrando nos últimos 3 meses uma alta, está num ciclo de alta. E quando está em baixa, num ciclo de baixa, tá certo? Então, se estivesse aqui positivo, nós estaríamos aqui olhando praticamente uma venda de call para sair do papel, tá certo? Então, ela estaria nesse bloco azul das bandas de Bollinger. E como ela está nas baixas, na baixa, a segunda banda de baixa da banda de Bollinger, então ela está aí num ciclo de baixa e vamos mostrar isso tudo lá no gráfico, como que se faz esse tipo de análise, tá certo? Os indicadores que mostram venda de put, eles se baseiam aqui no High Low Motivator, que tem que estar vendido, tem que estar em baixa. O MACD tem que estar confirmando o vendido, que também tem que estar em baixa. Porque estando em baixa o ativo, ou seja, como está agora em 3,41%, as puts estão valorizadas. Ativo cai, a put valoriza. Ativo sobe, a put desvaloriza. Por isso é o melhor momento para se fazer uma venda de put. Eu também te digo que você pode fazer uma venda de put em qualquer momento, na média, na baixa, na alta. Os prêmios próximo da cotação sempre são bons prêmios, tá certo? Perto da linha do dinheiro ali, ITM, ATM, eles têm um bom prêmio. Porém, se você faz uma venda de put aqui na alta e vai pegar um bom prêmio perto da cotação atual, e se você for exercido, você está comprando no ciclo de alta, tá certo? Então você fica com um mico na mão. Se você faz a venda de put, é exercido e compra barato, você está numa baixa. Se ela continuar baixando mais um dia, ou 2, ou uma semana, não tem problema, ela vai voltar à média. Teoria de Dow, o preço sempre volta à média, tá certo? Então nós vamos ver tudo isso aí lá na prática. Vamos dar uma olhada também como é que está o mercado de uma forma geral. Ibov, vamos dar uma olhada no Ibov. O Ibov ele está aqui num ciclo de baixa, tá certo? Ele está num ciclo de baixa. Ele apresentou uma alta aí nos últimos 12 meses de 5%, 0,7, parte técnico aqui perto de zero nos últimos 6 meses e uma baixa de 0,5% nos últimos 3 meses. Ou seja, ele está numa condição média, ou seja, neutra. Se nós dermos uma olhada aqui no gráfico, tá certo? No gráfico do Ibov, o Ibov nesse momento ele se encontra numa faixa neutra. Como eu tenho mostrado diariamente a leitura do Ibov, ele está aqui visivelmente, essa faixa azul é uma média móvel anual de 252 períodos. E aqui são os ciclos de alta e os ciclos de baixa do Ibov. Eles estão andando em torno aqui da média móvel anual. Então isso mostra que a média, o preço médio da Ibov e o Ibov de uma forma geral hoje, ele está neutro, ele está horizontal, não está nem em tendência de alta e nem em tendência de baixa, tá certo? Então é isso que nós temos que ter sempre em mente, essa leitura, e no caso da ELET6, no caso da ELET6 que vamos analisar agora,
ela está aí praticamente olhando aqui na média móvel anual de 252 períodos, num ciclo de alta, tá certo? Isso também é muito bom. Ela está numa tendência de alta e está num ciclo de baixa. O ciclo de baixa eu meço e analiso quando ele está aqui, ó, nessa linha rosinha aqui tracejada, é uma média móvel de 72 períodos. E aqui nós temos 4 bandas de Bollinger de alta, tá certo? E as 4 bandas de Bollinger aqui, do primeiro desvio padrão, do segundo, do terceiro e do quarto desvio padrão, tá certo? Então eu trabalho com 4 bandas de alta e 4 bandas de baixa. As bandas de Bollinger, elas são os meus sinalizadores de suporte e resistência. Ou seja, quando eu passo o cursor abaixo da banda da média móvel de 72 períodos, aqui no caso na terceira banda, vocês podem observar que tem também uma linha acesa acima aqui, tá certo? A baixa, quando eu passo o cursor, ele também acende a superior. Lá é a resistência. Então observem que aqui tocou na resistência aí há uns dias atrás, por volta do dia 7 de novembro, né? Ele tocou ali na resistência. Então eu faço essa leitura como se fosse um túnel, tá certo? Um túnel de suporte e resistência. E esse túnel de suporte e resistência, se eu descer uma banda aqui, um desvio padrão, pode ver que ele rompeu fortemente aqui, né? No dia 11, tocou e rompeu aqui também, aqui nesse período aqui do mês 10 do 8, tocou e rompeu também aqui em 11 do 4. Então a melhor sinalização para minha análise, para minha estratégia, é aqui, ó, este túnel, suporte onde está embaixo e resistência em cima, e ele me sinaliza ali também uma recomendação para que eu faça ali a venda de put, ou seja, eu não quero comprar a R$ 45,00, que é o preço de mercado nesse momento, R$ 45,53, eu quero comprar alguma coisa entre a faixa terceira e a faixa quarta, desculpa, entre a segunda e a terceira faixa das bandas de Bollinger. Ou seja, um preço entre 41,61 e 43,83. Essa é a recomendação dos indicadores que eu utilizo. Essa estratégia eu desenvolvi, tá certo? Os sinais de compra e de venda, eu utilizo o High-Low Activator, que são esses degraus azuis, quando estão numa tendência de alta. Eu compro quando ele faz essa reversão de tendência e vendo quando ele faz uma reversão de tendência para esses degraus amarelos, que são a tendência de baixa, a tendência vendedora, tá certo? Então, se eu compro aqui na baixa e vendo na alta, em 27 dias aqui, teríamos aí um lucro de 28%. Aguarda uns dias, num novo ciclo de baixa, você compra em 13 dias mais 14%, depois compra em mais 15 dias 18%, e assim vai. Eu faço operações do tipo swing trade. Nem sempre eu consigo comprar aqui, porque eu faço operações de vendas de put. E às vezes a data da operação da venda da put, data do exercício, não coincide com o ciclo exatamente como ele está. Senão eu teria que simplesmente montar um robô aqui, comprar na baixa e vender na alta, comprar na baixa e vender na alta. Mas não, eu quero fazer aqui, manter uma reserva de liquidez para pegar sempre as melhores oportunidades, tá certo? E aqui nós estamos numa tendência de alta na Eletrobras, mas eu acompanho cada um desses ciclos com venda de put. E normalmente eu busco ali remunerar minha reserva de liquidez em dinheiro na ordem de 2 a 2,5% até 3%. Entre 1,5% e 3% é os objetivos que eu busco. Depende muito essa premiação de ativo para ativo, tá certo? Então, na prática, nós vamos fazer essa operação aqui, olhando aqui a grade de opções, tá certo? Olhando a grade de opções. E depois nós vamos voltar aqui à planilha, que eu quero lhe mostrar também como que nós faremos aqui para analisar as mais de 200 e tantas empresas aqui elegíveis ali na Bolsa de Valores para se fazer as boas operações de venda de put ou vender as ações se você está posicionado no melhor momento, ou comprar uma ação, ou saber aquelas que estão na realidade com risco maior para que você não faça a operação neste momento, como essas que estão sinalizadas como risco, né?
Lógico, a empresa está com uma baixa aí de mais de 66%, eu não quero correr nenhum risco com essa empresa. E também essas estão sinalizadas vendas de put em amarelo, é porque a empresa está também com uma forte baixa dos últimos 12 meses, tá certo? Então eu sinalizo, ela está numa condição boa de fazer uma venda de put? Está. Mas é uma empresa que está na condição exata? Exatamente não está. Mas é uma questão de decisão que você tem que tomar aí nos seus investimentos. É uma boa empresa, você vai analisar todos os atributos favoráveis para essa operação. Mas eu, normalmente, não opero empresas que estão com uma queda acentuada nos últimos 12 meses, tá certo? Fica só a dica, mas as decisões são suas. Aquelas que estão muito forte, muito acentuadas, eu até recomendo aqui, na estratégia do algoritmo, que eu desenvolvi esse algoritmo, essa estratégia, essa planilha. Então, quando eu sinalizo aqui que essa empresa aqui, a Via Varejo, né, ela está, na realidade, aqui uma forte baixa aí nos últimos 12 meses, 61,9%, 34,5% nos últimos 6 meses e 33% nos últimos 3 meses. Então, eu não faço operações nenhuma com esse tipo de empresa. E aqui também, às vezes você está numa condição neutra, guardando uma posição de uma determinada empresa, mas você já pode ver que ela está amarelinho, significa que está com uma forte queda nos últimos 12 meses. É de momento? É de momento. Pode levar mais algumas semanas para sair desse amarelo? Pode, tá certo? Numa situação mais sustentável, mais viável? Pode levar mais um mês, mais um dois. Por quê? Qual é o risco de você operar uma empresa que está com esse amarelinho? O risco é de você fazer uma venda de put no momento certo, uma boa operação, mas essa empresa, e de repente você será exercido e ela continuará caindo. Por uns meses você vai se frustrar, tá certo? Você vai se frustrar, mas também não é nenhum grande problema, tá certo? É uma questão de você conhecer e saber o que está fazendo, é uma questão de aguardar mais uns dias ou algumas semanas e a ação sempre volta à média. A teoria de Dow funciona como reloginhos há décadas, há mais de 120 anos, desde 1896, quando ele observou esse ciclo que sempre volta à média, escreveu ali a sua teoria, e hoje até leva o nome dele ali, o índice Dow Jones. A partir dali aconteceu aí o índice Dow Jones com base nesta visão dele de que o preço sempre volta à média, tá certo? Então vamos lá para a plataforma Profit Pro. Na prática, vamos fazer esta operação, tá certo? Vamos aqui à grade de opções. Então já temos ali o nosso alvo, né? Entre 41,62 e 43,84. Aqui na grade de opções, para você também que ainda não conhece, de um lado direito temos aqui as puts, os seus respectivos códigos e valores, e do lado esquerdo temos aqui as calls, tá? Com os códigos e também os seus valores. Desculpe, o 16 do... Deixa eu só olhar aqui. E nós estamos praticamente já para o próximo exercício agora, faltando 10 dias úteis, que é o dia 16 do 12, então já não é viável. Vamos analisar então para o próximo ciclo aqui de exercício, que é 20 de janeiro, tá certo? Então nós temos essa linha azul, que é onde está a cotação nesse momento, aqui é a divisão entre os preços baixos e os preços altos, na parte inferior aqui são os altos, né? E a parte superior são os preços mais baixos. Nós queremos fazer uma venda de put. Mas antes eu queria só falar, porque eu tenho recebido muitos pedidos, pediram para eu mostrar como que eu configuro exatamente esse layout aqui dessa tela. Até para vocês que me perguntaram ontem, eu venho aqui eu venho aqui como customizar aqui layout, aqui, olha, customização. Você tem aqui diversos padrões prontos, tá certo? Você pode escolher, mas eu gosto de customizar, então eu venho aqui customizar, aí você vem aqui com o botão da direita,
as propriedades, e aqui você escolhe exatamente os campos que você quer que apareça. Eu deixo aqui alguns segundos, você paralisa o vídeo aí e vê exatamente como eu configurei, tá certo? A última, os contratos em aberto, o delta que eu uso e a taxa, que é a divisão do preço de compra, do preço de venda, dividido pelo strike, que dá exatamente o lucro que você vai obter ali, tá certo? É simples assim que se faz aí esse layout. E você pode colocar aqui os campos que você quiser. Eu utilizo desta forma que eu gosto de ver qual é o strike, que é padrão, todo layout tem ele, tá certo? Essa cor amarela aparece para mostrar a cotação atual quando o cursor está em cima dos strikes. Os strikes são os preços que você vai optar em comprar ações na data do exercício futuro, que é 20 de janeiro, ok? Eu vou escolher aqui alguma coisa entre lá o 41 e 43,84. Eu tinha dado já uma olhada há pouco. Então, por volta aí entre 43 e 25, que está com delta de 27, e um 43, que está com delta de 29, tá certo? Se eu comprar agora, se eu fizer agora a venda de put para comprar ações mais baratas em janeiro na ordem de R$ 43, eu vou receber nesse momento um prêmio a crédito na minha conta de R$ 1,03, que corresponde a 2,4% de lucro já imediato na minha conta, R$ 1,03 por ação, ou por opção, tá certo? E esse strike, quando eu tiro o cursor aqui de cima dos 43, é um pouquinho para o lado, ele mostra ali em vermelho a distância de 5,74% é desse preço 43 para 45,63 agora da cotação. Ou seja, se eu fizer aqui a venda de put para comprar ações desse preço, eu vou receber R$ 1,03 de prêmio a crédito na minha conta agora e estarei comprando a 5,74 se eu for exercido lá no dia 20 de janeiro, tá certo? É assim que funciona. Você quer comprar, ter um prêmio melhor agora, ganhar 2,5, ganhar 1,9 ou 1,24, um delta de 30, você ganharia praticamente 2,83%, estaria a uma distância de 4,16%. Eu prefiro um pouquinho mais da distância aqui, porque o meu objetivo é comprar barato, perfeito, tá certo? Mas eu também quero remunerar o capital. E se eu for exercido, vou comprar ações de uma boa empresa, da Eletrobras, paga lá um dividendo de 3 ponto alguma coisa por cento, dividend yield, não é o melhor dos dividendos, mas é uma empresa que está dando ali atenção e resultado aos seus acionistas anualmente. Mas como eu sou um técnico especializado no swing trade, tá certo? Eu não me preocupo muito com essas variâncias, eu não fico esperando um dividendo de 3 ou 4 ou 5 ou 10% ao ano, se eu posso fazer, às vezes, em 15, 20 dias, 10, 12%, tá certo? Exatamente o que é esse dividendo anual. Então, nessas operações conscientes, sabendo que estou comprando barato, sabendo que estou sendo exercido barato, e vou vender quando voltar ali acima da média, com 10, 15, 20% ali de resultado, tá certo? É dessa forma que eu faço. Se eu for exercido e for conveniente, que está próximo ali de um dividendo ficar, também fico. Faço uma venda de call para ir remunerando, quando eu tenho capital, a empresa, as ações na minha carteira, eu vou fazendo venda de call, fazendo um dividendo sintético e tal, mas de uma forma geral, compro barato e vendo caro. Então vamos fazer essa operação aqui, olha. A decisão é sua, isso não é recomendação. Eu quero ensinar vocês a fazerem essas operações, tá certo? E aqui, então, se eu clico aqui, R$1,02, ele já abre aqui essa janela de negociação. Então, aqui eu faço a conferência 10 vezes antes de dar o Enter, porque se você comprar no lugar de vender, você está fazendo uma operação fora da estratégia que eu estou lhe ensinando. Quando você vende uma put, somente com essa simples operação, você não tem risco absolutamente nenhum, tá certo? Não é especulação isso. Você está vendendo uma put para comprar ações. E você tem que ter 100% do dinheiro para comprar essas ações, tá certo? Então, eu vou te mostrar que não tem risco nenhum essa operação. Então, lá, é uma venda
de put, que é o que nós queremos fazer. O código é ELETM429, o código está aqui. O preço que você quer pagar no futuro é R$ 43,00 e não R$ 45,67 que está agora, aqui é a cotação. E você vai receber um prêmio de R$ 1,02, R$ 1,02 por cada opção vendida agora, correspondente também à ação, a quantidade de ações que você vai ter que comprar lá. Lote mínima de 100, eu gosto de fazer operações com 1.000, tá certo? Então, por exemplo, você tem que ter na sua corretora o equivalente lá a R$ 43.000 agora para fazer essa operação. Então você estaria fazendo, tendo 100% do dinheiro, uma venda coberta de put, tá certo? A garantia é o seu dinheiro a 100%. Muitas pessoas fazem essa operação sem ter o dinheiro, acreditando que a sabedoria dele, a genialidade dele vai fazer com que ele acerte a direção do papel, tá certo? A direção do preço. Se for numa direção contrária, ele vai ter sérios problemas, vai ter que sair da operação, às vezes, com prejuízo, tá certo? Se for na direção correta, ele vai ter ali o seu lucro em alguns dias, somente para fim, porque se o ativo, na realidade, continuar caindo, tá certo? Se o ativo continuar caindo, a put vai continuar se valorizando. Então, de repente, você ganha um prêmio de 1 você entrou num prêmio de 1,2 aqui agora, e de repente vai estar 1,50 daqui uns dias. Então, quem especula sai com esse 1,50 e ganha a diferença ali, tá certo? Agora, na realidade, se for num lado contrário, ela vai começar ali a ter um certo prejuízo e ele tem que sair para não ter um risco maior de ter que comprar um papel caro para ter que entregar um papel mais barato depois, tá certo? Então, nunca faça operações a descoberta. Especular com opção é uma modalidade totalmente legal, totalmente, quando bem feita, só que eu te digo o seguinte, não é para amador, para profissionais, tá certo? Infelizmente, os iniciantes começam por esse lado, da especulação, alavancando, que é um grande erro. Eu já fiz isso há 10, 15 anos atrás, e eu te digo que não vale a pena, tá certo? Você, para especular, você tem que ter muita sabedoria ali, muita experiência, então não é para amador, tá certo? Existem praticamente três tipos de investidores de opções. Existem aqueles que fazem o que tem que ser feito como ela foi criada para ser feito, para fazer operações de seguro, tá certo? Fazer o hedge, fazer assim, uma proteção das suas ações, uma proteção das suas ações que estão em custódia. Tá? Então, tem técnicas para isso, tá certo? Então, existe essa pessoa que faz isso, proteção da sua carteira, seguro da sua carteira com opções. Existe aqueles que são os especuladores, tá certo? Que fazem as especulações, fazem uma série de combinações entre vendas de call, vendas de put, compras de call, compras de put, até você ter aqui na própria plataforma uma série de estruturas prontas aqui para você fazer essas especulações, tá certo? Que é legal. Existe um terceiro investidor, que são aqueles que fazem arbitragem, que é a minha modalidade e a minha estratégia. Eu faço uma arbitragem, eu quero comprar ações mais baratas e uso a opção para me favorecer isso. A venda de put para eu comprar mais barato. Eu quero vender a minha ação que está em carteira, eu faço uma arbitragem com venda de call. Eu vendo uma call para vender a um preço maior do que está agora, tá certo? Então tenha isso em mente. 3 tipos de investidores, né? O que faz hedge, o que faz especulação e o que faz arbitragem. Eu, na minha estratégia, te ensino a fazer arbitragem, certo? Quem te ensina, e tem muita gente boa ensinando isso no mercado, tá certo? Quem te ensina isso a fazer especulação, observe o que eles falam. E ainda bem que eles falam. Cuidado, você pode perder. Então pegue com a mão leve, faça uma operação até 0,5%, 1% aí do seu patrimônio, certo? Eu desisti de colocar meu patrimônio em risco já faz muitos anos. Então eu não quero correr risco nenhum, tá certo? Então vamos aqui para essa operação de R$ 1,02. Se eu clicar aqui, automaticamente, vou sair um pouco fora aqui, que eu fico na frente sempre, as pessoas não veem. Se eu clicar aqui, eu vou lançar a ordem
de 1.000 opções de put para comprar ações neste preço aqui de R$ 43. E vou receber já um prêmio a crédito, está escrito aqui, olha, crédito, aqui na minha conta, de R$ 1.000,20. Então vamos lá, vou lançar aqui, ele pede aqui a minha senha, eu estou com o Caps Lock, e agora eu vou dar aqui já o enter da minha senha, ele lançou a ordem e já foi executada, olha que legal, certo? Já foi executada, agora eu vou fechar aqui, olha, não nos interessa olhar, vou deixar ele fixado aqui. Tem aqui uma abazinha que você faz aqui o acompanhamento, são de put que você vendeu, certo? Então nós lançamos a R$ 1,02 e foi efetivado a R$ 1,02, tá certo? Aqui amanhã já não aparece mais. Aqui 30, 40 minutos aqui, seca a garganta aqui. Então vamos lá. Conferindo a nossa operação, se bem que é fato consumado, já foi feita, né? Então o código do ativo é uma ELET M429, uma venda, olha aqui, ó, venda de 1.000 opções de put de R$ 43 o strike, que é o preço que eu quero pagar as ações no futuro, em 20 de janeiro, ok? Nós lançamos, normalmente se fala lançar, porque você nem está comprando nem vendendo ações. Você está lançando um contrato de opção para eventualmente comprar as ações nesta data futura. Mas uma coisa é certa, você já ganhou aqui R$ 1,02. Neste momento caiu para 99 centavos o preço, ó. Nós estamos com o nosso preço médio de 1,02, nesse momento já caiu um pouquinho, está em 99 centavos, olha que interessante. Mas nós ganhamos aqui R$ 1.020, que já amanhã em D mais um entra na sua conta. Nós não gastamos nenhum centavo, olha que interessante. A única coisa é que eu tenho que ter 43 mil lá na conta, certo? 43 mil lá na conta como garantia para comprar as ações. Eu precisaria ter 43 mil lá agora? Não, não precisaria. É recomendado? É recomendado. A corretora, se você tem 43 mil, não vai fazer nenhuma chamada de margem. Se você tiver 20 mil reais na conta, ela vai fazer uma chamada de margem ali na sua conta ali, tá certo? E vai segurar ali alguma coisa, porque a hora que começar a fazer uma direção contrária, e ela vai perceber ali pelo seu sistema de risco da corretora que você pode vir a ser exercido, ela vai te tirar dessa operação, tá certo? Com prejuízo ou com lucro, não importa ali, mas vai tirar a tua venda de put do ar ali. Mas se você tem os 43 mil lá, não tem porquê ela fazer chamada de margem e você vai ter esse dinheiro lá. É um dinheiro fixo, esse valor é fixo até o dia 20 de janeiro, só que você já colocou ali 2,40% de resultado. Se você tinha lá 43 mil, agora você tem R$ 44.020. Você acabou de ganhar R$ 1.000 ali e 20, tá certo? Com essa operação. Pode agora desligar o computador. Vamos supor que fosse sua única operação do mês. Lá para janeiro você liga o computador novamente, tá certo? Se você for operar dessa forma, é assim que se faz, uma operação de 15, 20 minutos, uma ou duas vezes por mês, tá certo? Mas se você tem um volume ali no seu patrimônio e requer você ter ali também uma arbitragem maior, alguns ativos a mais na sua carteira, 5 ou 6 ativos, tá certo? Então você normalmente não está fazendo no mesmo dia 5 operações, uma num dia, outra no outro. Uma você quer sair antecipadamente ali num lucrozinho para ficar livre com a outra operação, tá certo? Então tudo é uma análise aí, mas vai da tua disponibilidade, vai da tua. Eu faço deste trabalho, dessas operações, hoje um trabalho para mim, tá certo? Só que eu tive muito bons resultados ao longo desses anos e decidi há pouco mais aí de 3 meses a realmente mostrar ao mercado a minha estratégia, até porque os americanos, 64% dos americanos investem na Bolsa de Valores. E desses 64%, 80% utilizam as opções para as suas negociações. Aqui no Brasil, lamentavelmente, vergonhosamente, só 2% de brasileiros investem na Bolsa. Nós não fomos aculturados a fazer esse tipo de investimento.
Para vocês terem uma ideia, só desses 2% de CPFs, são 4 milhões e meio aproximadamente, e 2 milhões, segundo a B3, de 2020 para cá. Eram menos, então, era 1% e pouquinho, tá certo? Aumentaram 2 milhões de CPFs operando na Bolsa desde o início da pandemia. Mas somente 2% desses 2%, certo? Operam opções ou sabem, tá certo? Também é uma questão cultural. E eu estou aqui para mostrar que realmente algumas operações, como vender put, tendo dinheiro para comprar ações mais baratas, ou vender call, tendo as ações para entregar, com essa cobertura, venda coberta de call para entregar as ações, não tem risco nenhum, ou você ganha mais ou ganha menos. Eu vou lhe mostrar agora, tá certo? Então, aqui está a operação. Vamos voltar lá para a grade, que eu vou lhe mostrar o que vai acontecer com você com essa opção lá no dia 20 de janeiro. Aqui, olha, 20 de janeiro, tá certo? A data está aqui, olha, 20 de janeiro. Foi essa operação aqui que nós fizemos. Então, funciona assim. Se em 20 de janeiro o preço chegar a R$ 43, você é obrigado a comprar as ações e ter R$ 43 mil lá na conta para comprar 43, para comprar 1.000 ações. R$ 43 mil, tá certo? Então, se chegar nesse preço, você é obrigado a comprar as ações. E o prêmio você já ganhou. No dia que você fez a operação, talvez até já gastou o dinheiro ali, tá certo? Mas o prêmio é seu, você ganhou. Não tem como voltar atrás quando você concretiza. Você pode até voltar atrás se quiser, sair da operação, porque ela está numa condição favorável, então você recompra essa operação nas mesmas quantidades, no mesmo valor, zera a operação, sai fora e fica livre para fazer uma outra. Tá certo? Às vezes eu faço isso, tá? Eu fiz uma operação numa premiação menor e às vezes eu quero sair nessa menor e entrar numa maior. Então é uma questão sempre de você estar sempre analisando ali as possibilidades. Mas vamos fazer a coisa mais simples agora para você entender e não fugir do foco, tá certo? O foco é, você comprou, você vendeu puts, ganhou um prêmio de 1 e 2 e chegou lá no dia 20 de janeiro, chegou nesse prêmio, preço de 43, automaticamente a Bolsa de Valores tira o dinheiro da tua conta, compra as 43 mil ações, 43 as 1.000 ações para você, tira os 43 mil da sua conta e lança 1.000 ações na sua custódia. Tá certo? Agora, e se não chegar lá? Quase chegou a 43, mas não chegou a 43. Tá certo? Não chegou lá. Chegou a 42,90, mas não chegou lá. Não chegou a 43. Chegou lá a 43,90, tá certo? Mas não chegou a 43. Então, o que vai acontecer? Você não tem a obrigação de comprar as ações, tá certo? Mas o prêmio você já ganhou, simples assim. Então, chegou lá a 43,10, bem justinho ali, né? Mas não foi 43, chegou a 43,10, mas não chegou a 43. Então, não teve obrigação nenhuma. Automaticamente, lá no dia 20, a sua opção é cancelada, ela vira pó, e você não tem mais obrigação nenhuma, pode fazer uma outra venda de put para a Eletrobras ou para qualquer outra empresa, tá certo? E se for exercido, você já pode, se estiver no momento certo, já fazer uma venda de call para vender essas 1.000 ações a 43, vender a 44, 45, ganhar um prêmio legal ali, uma venda de call, tá certo? Agora, e se ela baixar para 42, 41 lá no dia 20? Infelizmente, você tem que comprar 43 das ações, mesmo estando 42, 41. Mas não é o que você queria pôr na sua carteira ações da Eletrobras? Você não quis comprar 45, 56. Acabou comprando basicamente 5,68 mais barato, comprou por 43, mesmo que ela baixou. É importante, eu vou sair fora daqui agora, é muito importante você ter presente isso. Você comprou barato, tá certo? Você comprou exatamente na linha aqui, ó, de suporte, aqui, ó, abaixo da linha de suporte ali, ó, onde ela tocou ali pela última vez aqui, ó, nessa região aqui, olha, tá certo? Então você comprou barato, está barato o que você comprou a R$ 43. O duro é que quando as pessoas fazem venda de
de put a qualquer momento, sem saber se está caro ou está barato, e simplesmente aprendeu agora lá na internet a vender put, vendeu uma put aqui a 52, aqui em cima, olha. Foi exercido a 52, ganhou um prêmio, na hora ficou feliz, mas foi exercido a 52, as ações despencaram, começou um ciclo de baixa. Sabe quando ela vai voltar lá em 52? Pode levar meses, ou nem chegar lá. Você fica com o mico na mão, tá certo? Mas isso tudo também é muito bom quando você observa assim, uma empresa que está num ciclo de alta tem algumas facilidades ali. Além de você comprar barato, para ela romper aqui a média anual pode também levar um bom tempo. Então o risco de você ser exercido e continuar caindo aqui é menor do que você entrar em alguma empresa, como por exemplo aqui, ó, essa empresa Raio aqui, né? Essa aqui não está ainda, está muito legal. Bom, alguma outra empresa que você está num ciclo de baixa. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Também. Uma Uzi Minas, tá certo? Ela está num ciclo de baixa, tá certo? Com mais de 40% de baixa aí nos últimos 12 meses. Se você é exercido aqui, a tendência dela continuar caindo é maior do que se tivesse uma empresa com tendência de alta, porque ela está numa tendência de baixa. Ela está abaixo da média anual de 252 períodos, ela está abaixo da média de 72 períodos, porque aqui é o ciclo e aqui é a tendência. Ao contrário da Eletrobras, que a tendência é de alta, tá certo? E para ela romper aqui a média anual, pode levar um período bem maior do que 30 dias, que é a data aí do exercício lá para 20 de janeiro, tá certo? Então, estamos fazendo essa operação num ciclo bem interessante ali. Voltando aqui para a estratégia. A estratégia, se você olhar aqui embaixo da minha imagem, você tem um e-mail. Estou disponibilizando um teste grátis da planilha por 30 dias. Me envie um e-mail, tá certo? Envie um e-mail solicitando um teste grátis. Eu terei o maior prazer aí em estar te enviando para que você teste. Você tem que ter o Profit Pro, para que ele faça aí ele é o provedor das informações em tempo real aqui para a estratégia, tá certo? Então tem que ter um Profit Pro, mas a planilha te dá aquela análise que fizemos ali agora, que foi da ELET 6, tá certo? Não foi a ELET 3, tá? Foi a ELET 6. E ela tem aqui praticamente, como eu falei, onde ela pagou R$ 1,54 de dividendo aí nos últimos 12 meses e um dividend yield de 3,4%. Você tem essa informação de dividend yield para 100% aqui na planilha, em tempo real, porque o dividend yield é calculado o que ela pagou pela cotação atual, isso muda a cada instante, a cada dia. Não adianta você ver ali um vídeo de alguém, as 5 maiores pagadoras de dividendos, tá certo? E se for um vídeo de 3 meses atrás, já mudou tudo. Já teria outro dividendo, ele já não é os 5 maiores, já é os 5 piores. De repente muda tudo. Tudo na Bolsa de Valores é muita paciência, muita espera e informações em tempo real. Eu te dou aqui dividend yield em tempo real, eu te dou aqui as variações de 12, 6 e 3 meses em tempo real, cotação em tempo real e uma análise. Aquela análise que nós fizemos ali da ELET, vendo que ela está lá abaixo da média, que está barato e não está caro, momento de fazer a venda da put. Você tem isso em segundos, instantaneamente, para 100% das ações que compõem a bolsa. Algumas estão numa condição neutra, não está nem para vender put, nem call, nem para comprar, nem para vender, porque algumas aqui você tem a compra, algumas você tem a venda, tá certo? Você até pode tirar o neutro ali, olha, vamos tirar aqui neste filtro, você tem alguns filtros, vamos tirar ali o neutro, e ele coloca em tempo real, olha, todas as empresas que estão na condição certa aqui para você fazer a operação, algumas de risco estão aqui, olha, baixas muito acentuadas, então fique fora dela do tempo, pode voltar, pode reverter, pode, é assim que funciona, mas pode levar muito tempo. Tem motivos para ela estar assim? Você clica aqui, ó, nesse íconezinho, para pegar essa empresa aqui, qualquer uma empresa aqui, olha. Vamos pegar aqui uma empresa aqui, você clica aqui, você vai direto lá para o Google, tá certo? Faz uma análise ali da empresa,
você dá uma olhada aqui nas notícias da empresa, você tem que conhecer, quando vai pôr uma ação na sua carteira, tudo o que está acontecendo com aquela empresa, tá certo? Algumas que estão com risco. Então, você pode fazer uma análise instantânea. Você pode também aqui colocar um filtro, olha, e todas essas que estão para vender put, mas eu quero pegar só aquelas que estão com dividend yield acima, não quero 0, não quero 0 a 3, não quero 6 a 12, quero acima de 6%. Ou vou pegar até acima de 12%, praticamente empatando ali ou maior do que a taxa Selic. Olha aqui, ó, ele já me deu aqui um conjunto de empresas que estão em condições com taxas acima de 12%, tá certo? Somente com condições favoráveis de operação. Vamos liberar aqui a condição de operação para todas, tá certo? E ele vai dar ali a todas as empresas com dividendo acima ali de 12%. Quer melhorar isso? Vamos colocar aqui entre 6% e 12%. Venha, obviamente, um range maior ali em empresas, tá certo? Bom, isso tudo é para ter facilidade, para ter mais segurança e bater o olho aqui na estratégia e já ver em tempo real o que está acontecendo com o mercado, tá certo? Porque a planilha ela está classificada pelas empresas que mais contribuem ali na formação do Ibov. Deixa eu voltar aqui a empresa completa aqui, a bolsa completa. Então, por exemplo, essas que estão com essa tarjazinha aqui pintada de azul, são as empresas que contribuem com 60%, desculpa, da formação do Ibov. Essas que estão em verde aqui, é entre 60% e 80% da formação do Ibov. Daqui até aqui, 60% a 80% da formação do Ibov. Essas que estão aqui no marronzinho, entre 80% e 90% da formação do Ibov. E as que estão Ibov em vermelho é de 90% a 100% da formação do Ibov. E as que estão como B3 são as demais empresas, 200 e tantas empresas. E que formam o Ibov são 92 empresas, tá certo? E esse ranking ele é informado diretamente aqui pela própria B3. Se eu avançar um pouquinho, eu avancei demais aqui, ó. Aqui eu mostro aqui qual é o ranking. Então, a primeira empresa do ranking tem 14%, a outra 6%, a outra 5%, a outra 4%, e assim decrescente. Aqui você tem os volumes de negócio para facilitar, tá certo? Então, você tem aqui uma visão clara para montar a sua carteira de ações, tá certo? Então, faça um teste grátis. Eu te peço, como estou apenas 3 meses no mercado, eu quero que essa estratégia, que essa modalidade que eu utilizo chegue a mais pessoas, tá certo? E que mais brasileiros passem a investir na Bolsa de Valores. Então, deixe o seu like, por favor, se inscreva no canal, indique a um amigo que eu quero continuar com vídeos. A cada dia eu farei o melhor de mim para passar isso aí a vocês, tá certo? Com paciência, como eu tenho feito, tá certo? E, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por ter me dado estratégia e sabedoria, porque isso eu peço a Ele. E recomendo que você também peça a Ele sabedoria e estratégia. Deus mantenha-o sempre em primeiro lugar. Que Ele abençoe a sua vida, sua família e a sua casa. Fique em paz. Até o próximo vídeo. Amém.